Bom dia! Bom dia, eu sou a Nana e ajudo mulheres a ter uma vida criativa e equilibrada fazendo patchwork. E eu te convido para participar dos nossos encontros todas as manhãs. Esse é um projeto que eu faço para que a gente converse sobre patchwork, faça patchwork, tire dúvidas e tenha assim uma vida mais criativa e equilibrada, fazendo o que a gente ama. As meninas hoje chegaram cedo para a gente falar sobre 3 situações que bloqueiam a nossa criatividade. Esse é o tema do Conversa com a Nana de hoje e eu te convido para refletir sobre essas 3 questões que eu já separei aqui no meu caderninho e que na maioria das vezes a gente não percebe, mas bloqueiam nossa criatividade e levam a gente a não desenvolver a nossa arte, a nossa paixão com tanta facilidade. Então vamos falar primeiro quais são essas 3 situações, Nana. O talento. Você sabia que o talento ou a sua criatividade natural pode ser algo que bloqueia o desenvolvimento da sua própria criatividade? Já falo sobre isso. A falta de clareza e a procrastinação. Por que tudo isso faz com que você tenha mais dificuldade? Vamos falar sobre o talento. Você lembra na escola, quando você estava na escola, que você tinha seus amigos que às vezes eram super inteligentes, mas no final das contas ou no final do ano, às vezes ficavam de recuperação, ou na época que se podia repetir, né? Porque agora não se repete mais, repetiam de ano e você fala, nossa, mas ele é tão inteligente, e repetiu. E às vezes alguém que não tinha tanta facilidade, porque eu acho que a inteligência, quando a gente fala inteligência e não inteligência, parece que um é burro, outro é inteligente. Mas na verdade não. Eu falo que é talento para aquela área de estudar, né? O outro que não tinha tanta facilidade, no final do ano tem notas ótimas. Porque é bem comum, Merinha, bom dia, é bem comum quando você tem criatividade ou quando você tem uma predisposição para aquilo, você relaxar. E daí você não desenvolver esse seu talento natural. Então, quando você já é naturalmente criativa, você acha que não precisa de nada. A criatividade vai brotar na sua frente, você sempre vai ter aquela boa ideia, você sempre vai ter aquela peça maravilhosa, você sempre vai ter a saída perfeita, porque você, afinal de contas, é muito criativa. E criatividade, ela é muito mais transpiração do que criação. Quando você vê uma pessoa que faz projetos muito diferentes, muito bonitos, muito assim chamativos, tenha certeza que grande parte do talento dela, ou grande parte do desenvolvimento dela vem da transpiração e pouco da inspiração. Porque criatividade não é inspiração, como todo mundo acha. Criatividade é um processo de experimentar, é um processo de buscar, é um processo de observar e às vezes observar em outras coisas. Você olha, por exemplo, uma flor e você fala, nossa, olha como ficou bonito esse azul com esse roxo da flor, combinações de cores que talvez você não tivesse pensado, mas você olha um outro contexto, você para observar, você deixa a sua antena da criatividade ligada e você observa as cores da natureza. Você observa num desfile de moda uma combinação de estampa. Você observa num filme uma combinação de uma colcha de retalhos que andam bastante nos filmes, principalmente nos filmes americanos. Tem muitas colchas de retalhos, você vê desenhos. Então você estar sempre à busca de inspirações é que faz você ser criativo e não seu talento. Quando a pessoa sabe que ela tem assim uma facilidade, algumas vezes ela relaxa e
acredita tanto no seu talento que não desenvolve a sua criatividade. Por isso que o talento, muitas vezes, ele é a sua bênção e a sua penitência. A sua bênção por quê? É muito mais fácil quando é intuitivo para você desenvolver as coisas. Mas se você fica só na intuição e não passa pela transpiração, não observa, não busca, não melhora, não coloca em prática, não desenvolve a sua criatividade, ou seja, não testa coisas novas, não testa outras possibilidades, o que acontece é que a sua criatividade ela vai te limitar e ao longo do tempo você vai perceber que você não tem mais inspiração, porque você não tem mais informações para agregar o seu talento natural que te deixa criativo. Então esse é o primeiro ponto. Não acredite, primeiro, o talento pode ser bom ou ruim, depende de como você trabalha. E o fato de você não ter talento natural ou você não ter uma predisposição natural faz com que você teste mais. E a chance de você desenvolver a criatividade, porque você vai se exercitar para isso, é muito maior. Então, a criatividade, a gente tem que entender que não é um talento, é um exercício que a gente faz diariamente, e não só na nossa área, que a gente pode olhar em outros ambientes, em outras situações e encontrar inspirações para ser mais criativa. Agora vamos falar da falta de clareza. A falta de clareza é outra situação que impede nossa criatividade, porque é muito difícil você criar quando você não sabe o que você quer, quando você não consegue encontrar um caminho para o que você quer. Ontem, uma pessoa muito querida minha, que foi minha aluna, que eu tive prazer, eu digo que eu tive prazer porque eu acho realmente que ela é uma mulher fora da média. Ela é uma pessoa assim de um coração gigante que eu gosto muito. Me ligou para tirar uma dúvida sobre um projeto que ela estava fazendo. E daí eu perguntei, o que você está fazendo? Ela me contou que ela viu um projeto na internet e que ela quis fazer do jeito dela, porque como não tinha o esquema, não tinha o tutorial, ela teve que improvisar. Eu falei, e como você fez? Ela falou assim, eu peguei nosso caderninho quadriculado e comecei a montar, e comecei a desenhar, e foi aparecendo, e eu fui fazendo, e quando eu percebi, estava tudo pronto, e daí eu já comecei a costurar e olha o resultado. E daí ela me mostrou o resultado. Ela me mostrou um resultado lindo de um projeto. Eu falei, nossa, que diferente, que bonito, que técnica você usou? Ela falou assim, eu não usei nenhuma. Eu sei que tem, né, que eu queria saber se ela tinha... Eu sei que tem, mas eu tava com pressa, eu não consegui falar com você, e enfim, eu não sabia o que fazer, eu fiz da minha intuição. Mas como eu tinha feito o meu projeto, eu consegui saber o que eu ia fazer e daí saiu. Eu nem sei se eu teria conseguido fazer, presta atenção no que ela falou, eu nem sei se eu conseguiria ter feito alguma coisa se eu não tivesse desenhado antes. Aprender a fazer o projeto com você fez muita diferença. Eu falei, fez mesmo, sabe por quê? Quando a gente fica só na cabeça, a gente imagina uma peça, imagina ela na cabeça, a gente não tem clareza, a gente não encontra um ambiente ou não encontra um caminho para a gente se orientar. Então a falta de clareza faz com que a gente não desenvolva a criatividade. Ela começou a fazer o projeto sem pensar muito na técnica, porque ela não tinha condições ou não tinha tempo para isso, mas ela começou a arriscar, não deu certo, ela mudou e não gostou, e ela foi brincando. E ao brincar com esse projeto e ao brincar com esse desenho, ela foi colocando uma peça, não, essa não ficou boa, troca aqui. Tá? Depois que ela desenhou tudo, que ela projetou tudo, aí ela foi pensar, aí ela foi medir a quantidade de tecido, o que ela precisava, qual manta era o recheio dela, que tipo de
cor que ela ia usar, quantas cores ela ia usar. Percebe que no momento em que ela foi colocando no papel, foi ficando claro para ela o desenho que ela queria. No desenho que ela queria chegar, ela tinha uma referência que ela foi buscar, né? Ela não imaginou, não ficou só no talento dela, porque ela é muito talentosa, mas ela foi procurar referências, encontrou, daí ela foi para a fase da clareza, que é colocar no papel e começar a colocar o que ela tinha de ideia. E ao fazer isso, ela conseguiu enxergar o trabalho dela, ela conseguiu enxergar o caminho que ela tinha que seguir. E ao enxergar esse caminho, daí ela pôde ver quanto que ela ia usar de uma cor, quanto que ela ia usar de outra. A criatividade dela aflorou fazendo esse caminho de uma forma leve, de uma forma solta. E ela foi trocando as peças, enfim, ela fez. E isso trouxe para ela a possibilidade dela concretizar o projeto. Ela me mandou o projeto já, o topo já todo pronto. Ela falou assim, eu sei que tem alguns defeitos, eu sei que tem algumas coisinhas que não estão muito bem, tecnicamente não está perfeito, mas o resultado ficou tão lindo, Nana, o resultado ficou tão lindo que eu amei, ainda sabendo que não era perfeito, né? Do feito melhor que perfeito, porque ela teve clareza. E a clareza fez ela lançar mão da nossa terceira situação que impede você de ser criativa, a procrastinação. Então vamos só fechar a clareza. Quando você assume que a sua criatividade é uma construção de informações, você vai à busca, você se dispõe a desenvolver talentos que talvez você tenha e não desconheça e não saiba, né? Não tenha consciência disso. Depois você encontra clareza para desenvolver essa criatividade. A clareza é você saber que caminho você tem que percorrer. E a primeira etapa é o nosso projeto. Colocar isso no papel, fazer com que a ideia saia do plano do movimento e vá para o plano da ação. E esse é o primeiro passo. Você romper a sua idealização e tornar claro o que você quer é o primeiro passo para a gente vencer a procrastinação, que no final das contas é nosso grande problema para desenvolver a criatividade. A procrastinação é aquilo que impede você de começar a agir. Amanhã eu vejo isso. Depois eu vejo isso. Eu quero começar a fazer patchwork, eu quero fazer uma peça, uma manta, eu quero fazer um caminho, mas afinal de contas eu não sou criativa. Na verdade você está, às vezes até a falta de criatividade da sua cabeça, da sua imaginação, seja uma maneira de procrastinar aquilo que você tem para fazer. E por que a gente procrastina? Se a gente sabe que tudo que a gente deixa para depois fica pior, que tudo que a gente deixa para depois é um sonho que a gente não realiza, que tudo que a gente deixa para depois não faz bem, não é produtivo, por que a gente procrastina? Porque no fundo a gente procrastina aquilo que a gente não conhece, aquilo que ainda não é claro, aquilo que ainda não é fácil. E a gente usa esse mecanismo que limita a gente por uma autodefesa, porque a gente tem medo de fracassar, a gente tem medo de ficar descontente com o resultado, a gente tem receio de se sentir incapaz, a gente tem receio de se sentir imperfeita, né? Então todos esses receios faz com que a gente procrastine, que a gente evite, que a gente deixe para depois. Só que qual que é o custo disso? O custo dessa procrastinação é você não desenvolver seus talentos naturais, é você não desenvolver a criatividade que você quer, é você, no final das contas, não ter uma vida equilibrada porque falta alguma coisa, falta aquilo que te faz se sentir relaxada, se sentir bem. E quando a gente não tem algo que desenvolve esse nosso canal de relaxamento, esse canal para a gente sair um pouco da rotina,
a nossa vida perde um pouco do equilíbrio, porque a gente tem que ter equilíbrio emocional, equilíbrio familiar, equilíbrio financeiro, vários equilíbrios, né? Mas eu tô falando da vida emocionalmente equilibrada. Quando você quer fazer alguma coisa e você não faz, você de uma certa forma se limita, se mutila, se comprime, e isso faz com que você não tenha o seu dia a dia equilibrado. Por isso que eu falo que o patchwork, se é a sua paixão, ele traz a sua criatividade, porque ele faz você sair dessa zona de conforto e faz você desenvolver as suas potencialidades e traz equilíbrio, porque ele vai fazer um relaxamento. Eu até postei ontem, não sei quem viu no meu story, uma foto de um momento em que eu tinha um trabalho para fazer no nosso grupo, da nossa turma, da minha primeira colcha de retalhos, que é a parte do quilting à mão. E eu fiz um desafio com essa minha primeira turma digital, que a gente ia fazer tudo junto, inclusive quiltar junto. Elas estavam quiltando na casa delas, né, Solange, né, meninas? Elas estavam lá e eu estava aqui. Um processo totalmente junto para a gente criar uma energia e fazer o caminho ser mais leve. E eu estava quiltando e eu usei esse período para dar uma meditada, uma relaxada. Sentei na minha rede, na minha garagem, que apesar de eu ser aqui do Sudeste, aqui de São Paulo, eu gosto de deitar na rede, então eu sentei na minha rede, não pude deitar, eu sentei na minha rede e fui quiltar. E lá as minhas ideias fluíram, e lá eu relaxei, e lá eu tive uma certa meditação com aquilo que eu gosto de fazer, com aquilo que é minha paixão, o que me traz equilíbrio emocional, porque eu tenho uma pausa, tudo na vida tem que ter pausa, e é por isso que a gente dorme, né? Então você tendo consciência desses 3 elementos, dessas 3 situações, você vai entender que a criatividade, ela vai se desenvolver à medida que você entenda, ou à medida que você aceite que é um exercício de transpiração, de buscar conhecimento, a criatividade. Pode ser mais fácil para um ou mais difícil para o outro, mas não deixa de ser um exercício. Você traz clareza para aquilo que você quer fazer e começa a fazer. Deixa a procrastinação de lado e começa a fazer. Tendo isso em mente, você se inspirando, planejando e fazendo, você vai ver que à medida que o tempo vai passando e você vai se exercitando e você vai desenvolvendo essa rotina, você vai se tornar cada vez mais criativa e combinar cores, combinar estampas, descobrir formatos, encontrar peças lindas e surpreendentes para fazer. Vai ser tão natural quanto você acordar e fazer a sua rotina do seu café da manhã e tudo mais. Então a criatividade para você vai ser praticamente um natural, vai ser simples e você vai perceber que a vida pode ser muito mais criativa, que você pode desenvolver com passos simples, gostosos, divertidos e ter com isso muito mais equilíbrio emocional. Mas é muito importante a gente ter a consciência de que o talento nem sempre é uma virtude, que o talento ele é uma construção na maioria das vezes e essa construção está à nossa mão, está ao nosso alcance, basta que a gente torne claro o nosso caminho e deixe a procrastinação de lado e comece agora. Então, para te fazer um convite para começar agora, eu faço a nosso mão na máquina de quinta-feira, que é a construção de um bloco. Então vem comigo amanhã às 8h30 da manhã, convida uma amiga, convida todo mundo que gosta de patchwork. Nossos encontros são abertos, são gratuitos, são para todas as apaixonadas pela arte. Então vem comigo, é a minha forma de dar uma contribuição para quem quer aprender de uma forma graciosa, de coração para vocês. Às 8h30 da manhã, nossos encontros todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8h30. Amanhã
é uma construção de um bloco de patchwork. Na sexta-feira é nosso encontro para tirar dúvidas, para a gente esclarecer aquilo que talvez você tenha começado a fazer e não ficou claro, ou então um projeto que a gente deu durante a semana e você faltou clareza em alguma etapa. E eu te encontro de segunda a sexta às 8h30 da manhã. Também faço um convite para quem não é da Turma da Nana no Telegram. É fácil, é só você baixar. É gratuito, é oficial, é seguro. Você baixa o Telegram e procura Turma da Nana e vem comigo. Beijo no coração, beijo da Nana e até amanhã.